trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Iniciando o vídeo falando de um assunto que tá bombando nas redes sociais, que é a possível saída do holandês Memphis Depay do Corinthians. O Corinthians está, infelizmente, devendo premiação para o Depay, né? E o jogador acabou aí recebendo uma proposta do Besiktas. Memphis veio ao Corinthians e retornou, né, à seleção holandesa, acabou virando alvo de times europeus. Como o Corinthians está uma bagunça em sua gestão, então o Memphis deve estar preocupado com tudo que está acontecendo no Corinthians, até porque ele não recebeu premiações. Mesmo o salário estando certo, o Memphis deve estar pensando se o mês que vem o salário vai cair certinho, porque esse mês teve que os parceiros do Corinthians adiantar os pagamentos do final do mês para o presidente interino Osmar Stabile honrar os compromissos e quitar os jogadores. Então, o Memphis deve estar muito preocupado e o Osmar Stabile falou isso numa reunião que teve no Parque São Jorge no sábado, né? E ele, por palavra dele mesmo, dizer que não foi a federação pegar dinheiro emprestado, foi até a federação para ver se haveria possibilidade de pegar dinheiro emprestado, mas não precisou porque os parceiros adiantou aí o dinheiro do fim do mês para início, para cobrir o pagamento do dia 5. Memphis, quando ele chegou ao Corinthians, ele acabou aí potencializando, né, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e todo o elenco. O Corinthians cresceu, Memphis conseguiu aí ajudar o time para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, levando o Corinthians até uma classificação de pré-Libertadores. Só que a multa rescisória do Memphis Depay no Corinthians, para mim, é um valor irrisório. Para time do exterior, a multa do Memphis Depay são 10 milhões de euros. Isso significa aproximadamente 64 milhões de reais. Só que o Corinthians, o detalhe de tudo, é que o Corinthians tem apenas 50%. Aí você me pergunta, mas por que o Corinthians só tem 50%? Porque já foi uma coisa acordada no contrato. Quando o Memphis chegou ao Corinthians, o contrato já resolve essa cláusula. Quando tivesse interesse de time europeu, Memphis poderia ir embora, a multa seria de 10 milhões de euros e o Corinthians só ficaria com ficava só com 50% do valor. 50% de 64 milhões significa que o Corinthians vai receber em torno aí de 32 milhões com a saída do Memphis. Aí eu te faço uma pergunta. E 10 milhões de euros é dinheiro para time europeu? É uma multa irrisória. Então deixou muito fácil o contrato do Memphis. Ele beneficiou muito mais o jogador do que o clube. Deveria ter sido o contrário. Uma multa que segurasse o jogador. Então, sinceramente, Corinthians tem uma gestão péssima. Né? As pessoas que lá estão têm feito péssimos negócios, né? E aí o Memphis está sem receber aí direito de imagem, está sem receber aí premiação do Paulistão. Tudo isso está deixando o jogador contrariado. E ele está arrebentando a seleção holandesa. Então, cada dia, cada vez mais, Memphis terá aí visibilidade. Acho que o Corinthians vai vender o Memphis. Por quê? Ele ganha quase 4 para 5 milhões no Corinthians. E, nesse momento, acho que o Memphis está retornando pouco no Corinthians. Por tudo que ele ganha. A Bíblia tem uma palavra bíblica, diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. Se o Memphis ganha de 4 a 5 milhões por mês, a gente tem que cobrar de quem? Tem que cobrar dele. Ele que tem que cobrar de quem tem capacidade. Não pode cobrar de um jogador da base. Porque o jogador da base tem iniciado a carreira, não tem experiência. Não tem experiência. Então tem que cobrar do Memphis. E o Memphis tem feito muito pouco pro Corinthians. Está muito envolvido em causas externas e não internas dentro de campo. Ele poderia participar de muitas causas externas. Porém, tinha que fazer mais dentro de campo. Como ele não tem feito, está preocupado para ir em evento, está preocupado em programa de televisão, está preocupado para ir na comunidade, está preocupado em cantar rap. Então, mesmo, acho que nesse momento seria um bom negócio para o Corinthians, porque o Corinthians ia
se aliviar desse absurdo de salário, certo? E conseguia trazer um jogador que pudesse produzir mais em prol do Corinthians. Segundo a imprensa turca, o Beşiktaş acabou até enviando uma carta de intenção ao Corinthians, mas o Timão não confirma essa informação. O vínculo do Memphis com o Corinthians é até julho de 2026. Corinthians que está de férias, né? Jogadores, o último jogo do Corinthians foi contra o Grêmio, dia 12 de junho, dia 13. Todo o elenco corintiano entrou de férias coletivas, até dia 28 de junho. Dia 29, os jogadores retornam e começam aí a se preparar para o jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Mas antes desse jogo, tem Corinthians e Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Brasileirão, dia 13 de julho. O que falta ainda é só mesmo a FIFA confirmar o horário do jogo. E Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ainda falta confirmar a data. Mas há uma previsão que o primeiro jogo ocorrerá dia 30 de julho na Neoquímica Arena e o segundo jogo ocorrerá dia 6 de agosto no Allianz Parque. Quem passar recebe em torno aí de 4 milhões e 700. O Corinthians é um clube extremamente endividado, precisa muito de dinheiro. Então o Corinthians precisa de jogar muito, fazer um jogo perto da perfeição para passar para o Palmeiras. Não sei se vocês assistiram o jogo do Palmeiras ontem contra o Porto, né, no Super Mundial de Clube. O Palmeiras jogou muito. O Palmeiras jogou melhor do que o Porto. Só faltou fazer o gol. Então o Corinthians sabe da qualidade do time do Palmeiras. Se não fizer um jogo muito próximo da perfeição, o Corinthians será eliminado, infelizmente, da Copa do Brasil para o Palmeiras. É um encontro inédito, um encontro histórico. Há muitos anos de rivalidade nesse jogo e o Corinthians precisa conseguir essa classificação, porque já foi eliminado de forma precoce de uma pré-Libertadores e já foi eliminado também no grupo de fase da Sul-Americana. Então o que restou ao Corinthians? Restou ao Corinthians apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil. Se for eliminado para o Palmeiras, vai ficar somente com o Brasileirão, e o Corinthians, na minha modesta opinião, se não reforçar, ir ao mercado forte mesmo e fazer boas contratações, o que me parece que não vai fazer porque o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians esse ano vai lutar para não ser rebaixado e vai ficar apenas com o título do Paulistão. E aí, fiel, o que vocês acham? Memphis Depay vai pro Beşiktaş ou não? Seria uma boa ele deixar o Corinthians, porque o Corinthians iria economizar e poderia trazer outro jogador que nos desse mais retorno, jogasse mais em prol do Corinthians. Qual que é a sua opinião? Use espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E nos fortaleça aí, deixando também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.